Paz do Senhor, meu irmão. Você sabia que o pecado é uma doença mortal? O pecado faz com o homem exatamente o que a tesoura faz com a flor. Você pega a tesoura, corta ali da haste, em seguida ela vem morrer e soltar as suas pétalas. Isso é o poder do pecado. Por isso que a Bíblia diz para que a gente não peque. Nós precisamos a cada dia mais viver uma vida afastada do pecado. Que é o pecado, é a transgressão da lei. Estou com a minha Bíblia aberta aqui, no Evangelho de Jesus Cristo, no Senhor nosso irmão Mateus, no capítulo de número 15, versículo 29, versículo 30 e o 31 diz assim a palavra de Deus. Partindo Jesus dali, chegou ao pé do mar da Galileia, subindo ao monte, assentou-se. Jesus sai da Judéia, que ele deveria permanecer na Judéia como um bom judeu, mas ele vai para a Galileia dos gentios, se refugiar lá. Porque as pessoas, na realidade aqui da Judéia, a ideia mais era criticar Jesus. Ali os religiosos, os fariseus, saduceus, estavam sempre querendo afrontar Cristo. Ele agora atravessa para a Galiléia dos gentios. O versículo 30 diz assim: veio ter com ele muito povo, que trazia coxos, cegos, mudos, aleijados, e outros muitos que puseram aos pés de Jesus, e ele os sarou. De sorte que a multidão se maravilhou, vendo os mudos a falar, os aleijados são, os coxos a andar, aos cegos ver, e glorificavam ao Deus de Israel. Foi aquilo que o nosso irmão João disse: ele veio para os seus não receberam, mas todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filho de Deus. Uma tradução de chamados filho de Deus. Veio para os seus, mas ele vai para a Galiléia dos gentios lá. Eu queria te chamar a tua atenção para o Evangelho de Marcos, no capítulo de número 7, versículo 31. A Bíblia diz que Jesus vinha dos termos de Tiro e Sidom e foi até a região de Decápolis. E quando Jesus entra na região de Decápolis, porque se tratava de 10 províncias ali, e Jesus chega ali na região de Decápolis, e uns amigos se reuniram e trouxeram a Jesus um moço. Aquele moço, ele era surdo, né? E falava com muita dificuldade. Uma tradução diz que ele era mudo mesmo, né? Mas uma diz que ele falava com muita dificuldade. Mas aqueles amigos, porque a fama de Jesus percorria toda aquela região ali, eles trouxeram aquele moço até a presença de Jesus. Quando Jesus pega aquele moço, ele tira do meio da multidão. Ao tirar do meio da multidão, essa atitude de Jesus é uma atitude assim legal, porque no mundo que a gente vive existem muitos curiosos. Nós estamos agora aqui nesse momento difícil do estado do Rio Grande do Sul. Tem muitas pessoas que estão ali para trabalhar realmente, mas tem muitas pessoas que estão ali como curiosos para ver o que vai acontecer. Às vezes a gente vem andando na rua, na estrada, acontece um acidente, as pessoas se aproximam ali para ver. Eu confesso a você, como eu não sou socorrista, eu não sou bombeiro, não pertenço à defesa civil. Claro, eu fiz curso de vigilante, a gente aprendeu em várias reciclagens sobre os primeiros socorros, né? Então a gente tem mais ou menos uma noção. Mas se eu vejo alguém na volta ali, eu sigo o meu caminho. Não tem que estar lá curioso olhando o que vai acontecer, vendo o sofrimento das pessoas ali, se não é a minha área. A gente viu isso muito na cruz de Cristo, quando Jesus estava sendo crucificado. As pessoas cruzavam ali, maniando a cabeça, os curiosos. Siga o seu caminho. Se você não tem nada a ver com a situação, siga o seu caminho. Não seja um curioso. Evite essas coisas aí. E agora Jesus tira ele do meio da multidão. Jesus tira ele da multidão. Eu acho interessante a postura de Jesus, a atitude, a forma como Jesus agiu. Uma forma até a gente olhando, humanamente falando, meio estranha, né? Jesus pega e coloca os 2 dedos no ouvido daquele moço, certo? Porque aquele moço, a sua mudez, ele não falava pelo fato dele não ouvir. Você vê que a primeira atitude de Jesus foi colocar os 2 dedos no ouvido dele. Quando Jesus tira os 2 dedos do ouvido, Jesus cospe no dedo,
manda ele colocar a língua para fora. Jesus agora toca com o dedo na língua. A Bíblia diz que os ouvidos dele se abriram, a sua língua se soltou e aquele moço começou a magnificar e a glorificar a Deus. Jesus chegou com isso: olha, não fala nada, fica em silêncio. Mas a Bíblia diz que quanto mais Jesus proibia, mais aquele moço glorificava a Deus. A multidão que estava ali naquele grande sussurro, né, ficou maravilhada de ver aquela cena tão estupenda. E disseram: a todos ele faz bem. Os surdos ouvem e os mudos falam. Por que Jesus pediu para que aquele moço ficasse em silêncio? Porque o foco de Cristo, na verdade, era o Evangelho. Era a pregação do Evangelho. Nós vemos nos dias atuais que as pessoas recorrem a Deus, muitas vezes vão nas igrejas apenas para receber o milagre de Jesus. Mas não estou nem um pouco preocupado com a salvação. Eles vão na igreja, você impõe a mão sobre ele, Jesus opera o milagre, a pessoa sai dali, mas nunca mais volta ali. Eu não me preocupo muito com essas pessoas, não, porque a gente temos aquele texto bíblico lá, daqueles 10 leprosos. Você observa que dos 10 leprosos, apenas um retornou. E o único que retornou era samaritano. Então significa que os outros 9, eles eram judeus. Viraram as costas para Cristo, eles queriam apenas um milagre. Quando Jesus pede para que nós ficar em silêncio, é que o foco de Cristo, na verdade, é a mensagem de salvação. É a cura não simplesmente do corpo físico, mas a cura da alma. Eu estou na minha 35ª leitura da Bíblia, de Gênesis Apocalipse. Eu ainda não li na Bíblia que a alegria no céu por um cego que enxergou. Eu ainda não li na minha Bíblia que a alegria no céu pelo mudo que falou. Eu ainda não vi na minha Bíblia que a alegria no céu pelo morto que ressuscitou. Mas a Bíblia diz que a alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então, o foco principal, nós sabemos que o Evangelho de Cristo ele é completo. O Evangelho de Cristo, a gente vê, durante os ensinos de Cristo, foi baseado em 4 coisas muito importantes. Em primeiro lugar, o ensino. Jesus nunca operou milagres sem antes ensinar. Se você conhece o Evangelho de Mateus ali, você vê que no capítulo 1 fala da genealogia, no capítulo 2 fala quando os magos vieram para adorar Jesus. No capítulo 3, a gente observa que Jesus está sendo batizado por João Batista no deserto, no Jordão. No capítulo 4, Jesus é levado ao deserto para ser tentado por Satanás. Você vê que a partir do capítulo 5, 6 e o 7, Jesus dedicou-se inteiramente ao ensino. Quando você lê no capítulo 5 de Mateus, o verso 1, subindo Jesus ao monte, abrindo a sua boca, os ensinava. Bem-aventurado, né? Aquele texto da bem-aventurança. E você vê que no capítulo 6 ele continua falando sobre a importância do jejum, da oração, da esmola. No capítulo 7, Jesus fala sobre o julgamento, não julgueis para que não seja julgado. Já no capítulo 8, ele diz que Jesus descendo do monte, você vê que em seguida ele opera ali 4 grandes milagres no capítulo 8 do Evangelho de Mateus. Mas antes de Jesus curar, ele ensinou, porque através do ensino a gente aprende sobre a salvação. Então, em primeiro lugar, é o ensino da palavra de Deus, a cura, a libertação e a salvação. Essas 4 coisas. Então, um evangelho completo. Mas a prioridade, na verdade, é a salvação da alma. Nós precisamos entender que estamos aqui de passagem. Precisamos ter uma vida aqui normal, mas nunca esquecer a eternidade. Porque eu sempre digo que a eternidade é logo ali. E nós precisamos estar alicerçados em Cristo. Então, quando Jesus fala para aquele moço que fica em silêncio, é que ele queria focar as pessoas na mensagem da cruz, na mensagem de salvação, na mensagem de perdão. Hoje quase não se fala mais nisso. Há poucos dias eu conversava com uma pessoa e ele dizia que não aguentava mais esse negócio de mensagem sobre o inferno, sobre arrependimento. Nós temos que falar do céu, mas não podemos esquecer que o inferno é real.
E a Bíblia diz, nós temos em torno de 23 referências sobre o inferno. O Salmo 9, verso 23, que os ímpios, 9, verso 17 de Salmo, diz que os ímpios são lançados no inferno e todos aqueles que se esquecem de Deus. Não podemos deixar de falar. A ideia não é causar pavor no coração das pessoas, mas é conscientizar as pessoas da realidade de uma eternidade feliz só nos braços afáveis de Cristo. Então, o texto em que eu li aqui, partindo dali, chegou ao pé do mar da Galiléia e, subindo ao monte, assentou-se. E foram ter com ele muito povo que traziam coxos, cegos, mudos. Aqui o texto em que eu comentei, Marcos 7,31, falar de alguém que era mudo, né? Essa pessoa não falava e era surdo. Então, vamos agora para Isaías, capítulo de 50, versículo 4 e 5. Olha o que diz aqui. Isaías 54, 5 diz assim: O Senhor Jeová me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer ao seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. E ele desperte-me todas as manhãs, desperte-me o ouvido para que eu ouça, como aqueles que aprendem. Versículo 6 diz assim: O Senhor Jeová me abriu os ouvidos, e eu não fui rebelde. Não me retire para trás. O Senhor Jeová abriu os meus ouvidos. Está falando tanto do ouvido físico ali como aconteceu, como ouvidos espirituais. Quantas pessoas têm dois bons ouvidos, ouve bem, ouve mentira, fofoca, mas não tem tempo para ouvir a voz de Deus. Precisamos ouvir a voz de Deus. A Bíblia diz em Apocalipse: quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. E o que o Espírito diz à igreja ao Senhor nesse momento, a você, meu irmão, a você, meu amigo, que Deus possa ungir os teus ouvidos para ficar aguçado, para ouvir o toque da trombeta, que em breve a trombeta de Deus vai ecoar. E os nossos ouvidos espirituais têm que estar em sintonia com o céu. Vou ler um texto aqui também que nós temos, no livro de Jó, no capítulo 33 de Jó, o versículo 16 diz assim: Então abre os ouvidos dos homens e lhe cela a sua instrução. O Jó está fazendo um apelo aqui para que Deus abra os ouvidos do homem e cele para receber as suas instruções. Aqui o Jó 34, o verso 3 diz assim, muito interessante esse versículo: Porque os ouvidos provam as palavras como a língua o paladar. Coisa boa, nossos ouvidos. Quando temos os ouvidos sensíveis para ouvir a voz de Deus. Jesus disse: Eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, elas ouvem a sua voz e o seguem, porque ela conhece a voz do seu pastor, mas de maneira nenhuma seguirão a voz do estranho, porque elas não conhecem a voz. Você está com os ouvidos ligados a ouvir a voz do teu pastor, que é Jesus? Ele está chamando você: Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Que Deus, através desta mensagem, possa levar você a estar com os ouvidos em sintonia com o céu. O que é que você tem ouvido ultimamente? Você tem dedicado muito tempo a ouvir coisas que não te edificam. Nós temos que ouvir coisas boas, não é? Para que possamos, então, quando Jesus vier buscar a igreja, estarmos preparados. Ou se tivermos que passar pela morte, possamos passar com Jesus para termos uma eternidade feliz. Que Deus nos abençoe. E sempre que você orar, não esqueça de orar por esse projeto. São de mil mensagens. Estamos chegando a 390 mensagens hoje. Eu louvo a Deus pela sua vida. Você que se inscreveu nesse canal, vamos compartilhar essas mensagens. Estamos aí com 388 inscritos. É muito pouco para 3 anos, mas já estamos chegando à marca de 12 mil visualizações. Eu louvo a Deus pela sua vida. Você que nos acompanha nesse canal aí, que está sempre ouvindo essas mensagens, compartilhe. Vamos falar das grandezas de Deus. O objetivo aqui, você tem me acompanhado, não é criticar a religião, criticar ninguém, mas é falar da cruz. É a cruz de Cristo. Jesus abriu o olho cego, fez mudo falar, fez paralítico caminhar, mas o alvo de Cristo era a cruz, porque ele pensava em mim, pensava em você. Que Deus que nos abençoe e até o próximo vídeo.